Shalom aleikum, aleikum salam para todos. Aqui quem fala é o evangelista André Santos, mais uma vez fazendo um comentário da palavra de Deus, mais uma pauta, mais uma paraxá, mais uma enquete para a glória de Deus. Aqui quem fala é o evangelista André Santos. Quero já cumprimentar a vocês com Shalom Kavai, Kavai Shalom, paz e esperança é paz. Aqui quem fala é o evangelista André Santos, historiador, arqueólogo, comentarista bíblico, blibista, seminarista, comentarista judaico, comentarista hebraico do grego e também das culturas blíbicas. Também somos comentarista da etimologia blíbica e da mitologia blíbica. Vamos para mais uma paraxá, mais uma pauta, mais uma enquete da palavra de Deus. O tema da paraxá, antes de eu falar, quero já passar para vocês o nome do meu canal. É Evangelista André Santos, especialista em cultura judaica. Ou, se não, Evangelista André Santos, Cronos, Kairos e Olá. Isso mesmo, Cronos, Kairos e Olá. Então, você vai lá, se inscreve no meu canal e sempre você vai ter notificações de curiosidades bíblicas, de conceito teológico da palavra de Deus. Então, o tema da paraxá nesta tarde é: qual é o significado da expressão da palavra doutrina de Jezabel? Doutrina de Jezabel. Esta é a segunda doutrina do Antigo Testamento. Será que a gente não estamos vendo a doutrina de Jezabel atuando nas nossas congregações, atuando no mundo gospel? Então vamos lá. A base teológica que a gente vamos usar está no livro de Apocalipse, capítulo 2 e versículo 20. Mas vamos entender primeiramente o que é a expressão blíbica. Primeiro ponto de vista, a expressão blíbica é uma frase que são muito usadas nos textos blíbicos, que pessoas não entendem a esta expressão desta palavra. Esta palavra é relativa à expressão, mesmo que demonstra uma manifestação que a palavra se expressa de um algo profundo e de um pensamento profundo, por meio da palavra de maneira especial, profundamente. Este é o objetivo da palavra expressão blíbica. Ao segundo ponto de vista, qual é o significado da expressão da palavra doutrina de Jezabel? Na base blíbica está escrito isso em Apocalipse 2 e versículo 20. Mas tenho contra ti tolerado que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina engano aos meus filhos para que se prostituem e coma do sacrifício da idolatria. Olha só que interessante. A segunda observação é que esta palavra está sendo dirigida para a igreja de Tiatira. Tenha pelo menos 5 qualidades, ou pelo menos tinha 5 qualidades a igreja de Tiatira. Foram destacadas por Jesus. E ela possuía ombreiros, ela possuía amor, serviço e também tinha fé, paciência. A sua última obra superava até a primeira. Olha só que coisa interessante. Quando nós olhamos para Apocalipse capítulo 2 e versículo 19. A segunda observação, não obstante, havia um problema com aquela igreja. Ao seu líder, permitia que toleravam a doutrina de Jezabel, a falsa profetisa que ensinava o engano aos cristãos, até daquela igreja que é apontada de Tiatira. Ao terceiro ponto de vista, o que consentimento, tolerância tinha a ver com a presença de um foco
de corrupção moral na congregação. Olha só que interessante. Que corrupção terrível acontecia na igreja de Tiatira. Observamos o fracasso espiritual da igreja de Tiatira, que era maior do que a igreja de Pérgamos. Tinha algo entre eles, porém, aquilo que a igreja consistia nisso, sem nenhuma ação de corretivo. Isso mesmo, não tinha corretivo, não tinha correção. E era uma coisa ativa, corretiva, que acontecia direto. Olha só que interessante. Aqui existem duas questões que precisamos resolver. Quem era essa Jezabel? Esse é o primeiro ponto de vista. O que ela ensinava na igreja do Tiatira? Quarto ponto de vista, o histórico, quem era a Jezabel, nada tinha a ver com a Jezabel do tempo do profeta Elias. Você já viu que muitos pregadores, quando vão pregar, eles falam que essa Jezabel é a mesma Jezabel do tempos do profeta Elias? Deixa eu te dizer uma coisa, cuidado, é mentira, não tem nada a ver. Isso aqui é um outro tipo de Jezabel, é uma outra pessoa. Exceto que ambos eram idólatras, programavam idolatria entre o povo de Deus. As qualidades até pareciam iguais, porém não era a mesma pessoa. O nome Jezabel é como símbolo vinculado com o contexto do pecado para todos os conhecedores da história de Israel. O quinto ponto de vista, o que essa Jezabel ensinava mesmo? O que ela realmente ensinava? Quanto aos seus ensinamentos, podemos compreender da propriedade do texto ao seu ensino, que era blasfemar, a sua prática era idolatria promissória e era ensinada pela Jezabel. E era um ensino que pretendia estabelecer hipermansidade moral, provavelmente esse sentido gnóstico como um pecado. Olha só que terrível. O Senhor denunciou, mas uma prática reprovada por ele, e ela estava relativizando os valores, levando os cristãos a se alimentar de sacrifícios aos ídolos. E fosse normal isso, e prostituição na cultura. Olha só que terrível. Era tipo de silenciosidade numa relação sexual fora do casamento, com a finalidade de honrar a cultura ou cultuar um ídolo, como ocorria no tempo do Antigo Testamento, que está relativo às evidências nos textos Deuteronômio 23, 18, 2 Reis, capítulo 23, verso 7 e 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 7 e 8. Então, meus amados irmãos, esta era a doutrina de Jezabel, adorar a idolatria, além de adorar a idolatria, participar do sacrifício dos ídolos e as pessoas sacrificavam o seu corpo em um ritual sexual para honrar aos deuses e a sua idolatria. A pergunta é, será que hoje não tem isso? Fora do casamento?
Será que hoje não acontece esses tipos de rituais? A doutrina de Jezabel por aí? Pode sim, dar uma quedinha. Ou uma quedinha chama a outra quedinha e vira duas quedinhas. Aí a segunda quedinha vira a terceira quedinha. E a quarta quedinha vira a quinta quedinha. E assim vai indo. Cuidado com a doutrina das Jezabel. Quando ela vem aconselhar você e dizer, isso não tem nada não. E acaba se tornando uma grande coisa na sua vida espiritual. Aqui quem fala é o evangelista André Santos, fazendo mais um comentário sobre as expressões bíblicas, cujo agora é a segunda doutrina que falamos do Antigo Testamento, chamada Doutrina de Jezabel. Então, tomamos cuidado com as doutrinas de Jezabel que traz a sensualidade nos tempos de hoje. O evangelista André Santos agradece em nome de Jesus. Shalom aleikum, aleikum salam.